Eu sou a Silvia Ferreira, sou formadora, especializei-me em aromaterapia, ou seja, no uso dos óleos essenciais, e ajudo famílias a introduzir os óleos essenciais na sua rotina de forma simples e eficaz. Sou mãe de uma menina maravilhosa, sou completamente apaixonada pela natureza e por um estilo de vida mais saudável, mais natural e equilibrado. E este é o Por Falar em Lavanda, um podcast onde falamos de óleos essenciais, vida natural, equilíbrio e bem-estar, desmistificamos ideias e divagamos sobre outros temas que acabam por juntar e relacionar-se com tudo o resto. No fundo, sou só eu aqui com os meus devaneios e com os meus anos de estudo e de experiência pessoal e profissional a falar com vocês de temas que eu sinto que precisam de ser partilhados com o mundo. Olá, olá, como estás? Espero que estejas bem. Eu estou aqui no rescaldo de mais uma das viagens que fiz nos últimos meses. Ainda estou a recuperar a energia, porque sempre que regresso de viagem fico com um misto de emoções e não é só tipo a quebra na rotina e também acaba sempre por influenciar o sono, não durmo tão bem quando estou em viagem, a alimentação também altera, portanto, isso também influencia. Caminhamos muito para conhecer um sítio novo e, portanto, há sempre esta parte mais física, este cansaço mais físico depois de uma viagem, também o estou a sentir, mas também sinto um cansaço emocional e um misto de emoções que vão desde o bom que é chegar a casa e a saudade do sítio que eu acabei de conhecer e que gostei muito e levo sempre algum tempo a digerir isto e é normal, mas senti que queria gravar este episódio no final destas viagens para poder partilhar um bocadinho destas aventuras com vocês, contigo e, e poder também partilhar contigo a forma como a aromaterapia me acompanha nestas viagens. Portanto, hoje vamos falar sobre viagens e vamos falar sobre aromaterapia nas viagens. E eu acho que é super interessante porque não precisamos de viajar de avião para viajar. Basta sairmos da nossa casa, sairmos da nossa zona de conforto, irmos para um sítio novo, longe ou menos longe da nossa casa, mas estamos num sítio diferente. É sempre um quebrar da nossa rotina, o nosso corpo vai se sempre ressentir de alguma forma e eu queria partilhar contigo a forma como eu uso a aromaterapia para nos apoiar, porque não é só a mim, nestas alturas. Em primeiro lugar, dizer-te para contextualizar, porque podes não estar a ouvir este episódio no seguimento, mesmo no seguimento das viagens, podes não me acompanhar no Instagram e, portanto, não acompanhaste toda esta jornada, todas estas aventuras. Se acompanhaste, obrigada por estares aí desse lado. Se não acompanhaste, quero contextualizar-te, porque em setembro tive. Em setembro, não, outubro. Já estou confusa. Em outubro tive duas viagens. Uma delas foi a Viena, da Áustria. Tive a Convenção Europeia da Young Living. Foram celebrados os 30 anos da Young Living na Europa. Caso não saibas, a Young Living é a marca de óleos essenciais que eu utilizo e que eu represento e que eu recomendo também. E num próximo episódio eu quero muito falar sobre o porquê de eu ter escolhido a Young Living e do porquê de assumidamente recomendar esta marca, quando sei que muitas pessoas, muitos profissionais de aromaterapia não o fazem, pelo menos não abertamente. Muitos acabam por fazer de forma assim mais ou menos dissimulada, ou seja, acabam por mostrar marcas e acabam por dirigir as pessoas para uma marca específica, mas não assumem publicamente que representam aquela marca, embora a representem e ganhem alguma coisa com isso, ok?
Eu não gosto de fazer as coisas dessa forma, eu gosto de assumir e de vos dizer que esta é a marca que eu utilizo e esta é a marca que eu recomendo, e num episódio posterior vou explicar exatamente o porquê, ok? Até porque antes de eu trabalhar com esta marca, eu pesquisei, fiz a minha pesquisa para utilizar a título pessoal, portanto, para utilizar só para nós, para a nossa família, para utilizar na minha filha, e queria ter a certeza de que efetivamente estava a fazer uma boa escolha. E por acaso essa escolha manteve-se até hoje, porque foi o que fez mais sentido. Portanto, fomos celebrar os 30 anos desta empresa na Europa. Fui a Viena com uma amiga e foi muito, muito divertido. Passamos sempre bons momentos. É muito bom viajar em família, mas também é muito bom viajarmos com amigas. Depois disso, logo na semana seguinte, tinha uma viagem para Edimburgo. Era um destino de sonho, continua a ser, porque quero muito voltar à Escócia, não só a Edimburgo, mas visitar outros sítios da Escócia, principalmente os locais mais rurais. Mas Edimburgo é uma cidade lindíssima que vale muito a pena visitar. Agora, em novembro, tivemos também 2 viagens seguidas, portanto, nós tínhamos já planeado ir à França visitar familiares nossos que estão lá, tínhamos aniversários para celebrar, quisemos estar lá com eles nesta altura e, portanto, esta viagem já estava planeada há alguns meses. Acabei por, sabendo que ia à França, acabei por pesquisar preços de viagens para Londres, e como encontrei viagens com valores bastante baixos para Londres, aproveitei e de França fomos diretamente para Londres antes de regressarmos a Portugal. Portanto, fiz assim um 2 em 1. E ainda bem que o fiz. Foi muito cansativo, mas foi muito bom também. Portanto, estivemos em França, vimos neve a cair pela primeira vez na nossa vida, nunca tínhamos visto neve a cair, portanto já tínhamos visto neve, mas nunca tínhamos estado debaixo da neve que cai. E foi simplesmente mágico. Adoramos a experiência. E dali, de França, fomos então para Londres, de onde chegamos há 2 dias, e portanto ainda está muito fresquinho. Eu queria mesmo gravar este episódio depois de regressar para poder partilhar tudo com vocês e estar aqui tudo muito, muito fresco na minha memória. No fundo, viajar para mim é uma grande oportunidade de crescimento, não só para mim, mas também para o meu marido, mas principalmente para a minha filha. E foi algo que, da idade dela, eu não tive muita oportunidade de fazer por vários motivos. No entanto, hoje quero proporcionar isso à minha filha. Quero que ela cresça a viajar e a conhecer novos sítios, porque eu acho que isso trabalha muitas competências emocionais e também de personalidade. Viajar ensina-nos a ser resilientes, a sermos pacientes. Em viagem nem sempre corre tudo bem. Nós tivemos muitas aventuras nas nossas várias viagens, nem sempre corre tudo bem, e isso constrói o nosso caráter, torna-nos mais fortes, mais desenvoltos, mais desenrascados. Aprendemos a contornar as situações, a arranjar soluções. Às vezes planeamos uma coisa e tudo sai fora do planeado, às vezes perdemos-nos, outras vezes achamos que estamos a ir para um sítio e estamos a ir para outro sítio. Isto aconteceu em Londres, eu perdi-me várias vezes no metro. Se ainda não estiveste em Londres, o metro não é que não seja fácil de navegar, mas quando tu te enganas numa estação e tens que sair na outra estação e voltar para trás, tu tens que dar uma grande volta. O metro é enorme, é túneis e escadas rolantes e mais escadas rolantes. E quando eu me enganava numa paragem e saíamos na paragem a seguir, por exemplo, raramente valia a pena voltar atrás para trocar de linha e ir para trás uma paragem, porque ia caminhar exatamente a mesma coisa de que se fosse para trás a pé. Estás a perceber? Então isso
ensina-nos muito e constrói, de certa forma, vai construindo a nossa personalidade, principalmente se estivermos abertos à aprendizagem e se aceitarmos essas situações como sendo normais e naturais num contexto, num sítio que nós não conhecemos, num contexto onde nós não controlamos nada, ok? E eu acho que isso é sempre muito interessante. Outra coisa que eu acho que nós ganhamos na viagem é a aceitação da diferença. Porque nós, quando viajamos, nós vemos pessoas muito diferentes, vemos culturas muito diferentes, formas de ser e formas de estar que se calhar não estamos habituados a ver no nosso sítio, né? Na nossa terra. E isto faz-nos olhar para a diferença com uma maior naturalidade. E eu acho isso fenomenal. Nós vemos hoje em dia fenómenos como o bullying a ganhar cada vez mais espaço. E o bullying é também muita essa incapacidade de aceitar a diferença. Tem muito a ver também com a autoestima da própria criança ou da pessoa que pratica, que faz o bullying. Há aí muitos problemas de, se calhar, de autoestima, de aceitação, chamada de atenção. Há aí qualquer coisa emocional que está a faltar àquela criança, àquela pessoa, porque não são só as crianças que fazem bullying e muitas vezes as crianças que o fazem também agem por repetição ou então porque não sabem fazer de forma diferente, mas também há uma incapacidade que eu noto muito de olharmos para as pessoas diferentes e as aceitarmos tal como são e irmos simplesmente à nossa vida sem estarmos a interferir na vida dessa pessoa. Portanto, eu sinto que quando levo a minha filha a viajar, a estou a educar para a aceitação da diferença. E isto é muito importante para mim, porque eu quero que ela seja uma pessoa, uma adulta empática e capaz de aceitar que cada um é como é. Aceitar a autenticidade de cada pessoa e respeitar isso. E saber-se também ela autêntica e única e especial por ser tal como é, independentemente da forma como ela se quiser apresentar e da forma como ela quiser ser e estar na vida dela. Portanto, isto é um fator que é super importante para mim. Depois, há outras coisas que acontecem em viagem que muitas vezes não acontecem no nosso dia a dia e que eu gosto sempre de fazer este exercício de ok, isto aconteceu em viagem e no dia a dia eu não me disponho tão facilmente a fazer algo deste género. E vou ser mais concreta, estou aqui a navegar na maionese. Mas nesta viagem nós caminhamos quase todos os dias, nesta em Edimburgo e em Viena, da Áustria, onde eu fui à convenção da Young Living, nós caminhamos perto de 20 quilómetros quase todos os dias. Sim, mesmo com a minha filha, nós caminhamos 17 quilómetros, 18 quilómetros, houve um dia que caminhamos menos, que foi 14 quilómetros. Nós víamos sempre, nós temos smartwatches, tanto eu como o meu marido, portanto íamos sempre vendo e comparando, porque achamos graça a isso. E também é para isso que eles servem, não é verdade? Mas é interessante perceber, é claro que estamos em viagem, é claro que estamos todo dia a caminhar e aqui né, na nossa vida normal isso não acontece, pelo menos não com toda a gente. Eu até tenho um trabalho bastante sedentário, passo muito tempo sentada e faço um esforço para ir caminhar, mas custa-me imenso muitas vezes sair de casa para ir caminhar 3 quilómetros que sejam, ok? Em viagem não nos falta motivação para caminhar e para sermos ativos fisicamente. E no nosso dia a dia, e entra a rotina, e entra a monotonia, e parece que não nos sentimos tão motivados para fazer isso, não é verdade? E eu acho isso super interessante, porque em viagem nós temos uma motivação muito clara, que é conhecer o mais possível daquele sítio, e isso implica que nós tenhamos que caminhar porque não vamos andar, não é? A não ser que apanhemos um daqueles autocarros hop-on e hop-off, temos sempre essa possibilidade, mas ao mesmo tempo não nos permitem explorar todos os sítios que se calhar nós queremos explorar. Pronto. Mas só para dizer que é muito mais fácil nós caminharmos quilómetros e quilómetros quando estamos em viagem, não é? Temos outra motivação.
E é interessante percebermos que no nosso dia a dia a motivação não é tanta. E eu falo por mim, não é tanta. Mas ajuda a colocar-nos em primeiro lugar e perceber que esse é um gesto de carinho e de bem-estar que nós podemos ter para prolongar a nossa qualidade de vida e prolongar a nossa saúde, e isso devia ser motivação suficiente, nem sempre é, ok? Então, ajuda a encontrarmos formas de nos motivarmos. Por exemplo, para mim, para ir caminhar e ter outra disposição para ir caminhar, eu normalmente vou ouvir um episódio de um podcast que eu gosto muito. E dessa forma o tempo passa, faço o meu percurso e parece que não custa tanto. Portanto, pode ajudar a arranjarmos algo, uma playlist, um podcast para nós irmos a ouvir. Podes ir a ouvir este podcast, quem sabe, gostava muito que isso acontecesse, ficaria super feliz. Já tive uma menina a partilhar comigo que sempre que ia caminhar ouvia o meu podcast e eu fiquei toda contente, fiquei mesmo super feliz. Portanto, quem sabe se não é uma boa opção para ti. Se não for, tens muitas outras opções. Tens inclusive playlists já feitas, tanto no YouTube como no Spotify, para caminhar ou para a prática de exercício. É só escolheres uma que tu gostes. Ou então, escolheres um sítio que seja prazeroso para ti. Ou seja, por exemplo, eu gosto muito de caminhar no meio do mato, no meio dos campos, no meio da natureza. Normalmente não vou, porque como vou sozinha, não me sinto segura a ir para o meio do mato, não é? E a ir para zonas onde não tenha tanto acesso a pessoas. A verdade é que hoje em dia também temos que ponderar a nossa própria segurança, portanto, é sempre algo que precisa de estar na tua mente quando tu decides ir caminhar para sítios mais isolados, ok? Podes partilhar a tua localização com alguém, dizer, olha, vou caminhar, vou-te enviar a minha localização, qualquer coisa sabes onde eu estou. Ter um telefone, um telemóvel sempre à beira para poderes ligar a pedir ajuda se necessário, ter algum tipo de ferramenta de autodefesa. Existem não só apitos e, por exemplo, aqueles sprays que podes pulverizar. Eu sei que isto é cenas de filmes, mas a verdade é que nós precisamos de pensar nestas coisas, infelizmente, ok? Infelizmente. Eu, por exemplo, gosto muito de caminhar aqui na minha zona, na zona do mato e assim, mas há pessoas que não me inspiram muita confiança que por vezes circulam por ali, ok? E eu sabendo disso, evito. Pelo menos sozinha não vou. Acompanhada, sim, mas sozinha não vou. E depois tem a questão dos animais, não é? Pode haver sempre algum animal selvagem que possa aparecer, portanto, são sempre coisas que nós temos que ponderar. E irmos, sim, mas irmos em segurança. Mas pode ajudar ir para um parque, teres uma zona verde onde tu possas caminhar, pode ser muito mais interessante para ti. Pronto. Procurar alguma motivação para que mantenhas a atividade física que tens nas férias, pelo menos neste tipo de viagens em que nós vamos para conhecer, não daquelas viagens de resort, de praia, em que estamos só ali a apanhar solinho, a ir à água e também a atividade física se calhar também não é muita, mas estas viagens de conhecer, trazer essa motivação para casa e procurar fazer atividade física, prolongar essa atividade física, porque realmente vamos nos sentir muito melhor. Depois, queria contar-te alguns episódios que aconteceram em viagem e nos quais eu utilizei os óleos essenciais, e são situações em que se calhar as pessoas as pessoas normais, ia dizer as pessoas normais, eu sou normal, juro, às vezes não pareço, mas sou. As pessoas que não têm aromaterapia, que não têm óleos essenciais, normalmente teriam de recorrer à farmácia, teriam que recorrer à medicação para resolver, e o facto de eu levar os óleos essenciais comigo evita que eu o tenha de fazer, ok? E isto entra muito aqui na questão de levar só óleos essenciais em viagem. Será que é loucura, coragem ou sensatez? Eu gosto de pensar que é um bocadinho das três. Até rimei.
e nem sequer foi planeado. Mas eu gosto de pensar que é um bocadinho das três, e é preciso ter em conta que eu já uso os óleos essenciais há quase 8 anos, portanto, eles já me ajudaram em milhares de situações, não só a mim, mas às pessoas que eu acompanho. Tenho imensa confiança neles. Sei como é que eles atuam no meu corpo, no corpo da minha filha, e sei quais é que tenho que utilizar em cada situação. E isso dá-me uma confiança, uma autonomia, uma segurança sem igual e que eu não tenho com a medicação. A verdade é essa, não é? Na medicação eu tenho sempre que depender do conhecimento, da experiência, dos conselhos de outra pessoa. E eu tenho pessoas em quem confio e sempre que for necessário tomar medicação, eu aconselho-me também com essas pessoas, mas a verdade é que com os óleos essenciais eu evito essa necessidade numa percentagem bastante alta. E vou-te contar duas, duas ou três situações, estou-me a lembrar de três agora, que aconteceram em férias e que é mesmo aquela cena de uau, os óleos nunca param de me surpreender. Então, nós fomos à França visitar familiares, como eu te disse, e temos lá uma menina, um pouco mais nova do que a Iris, que quando eu cheguei, reparei que ela tinha o olho, a pálpebra do olho dela estava bastante inchada e muito vermelha, estava com infecção na pálpebra do olho. E eu perguntei, então, o que é que se passa aqui? O que é que ela tem? E disseram-me, olha, ela está assim há 1 ou 2 dias, entretanto, já era fim de semana, entretanto, se não melhorar até segunda-feira, vamos à farmácia buscar qualquer coisa para, e se piorar eventualmente, aquilo estava vermelho só, e um bocadinho inchado, e se piorar eventualmente vamos à farmácia e pronto. E eu disse: olhem, eu tenho aqui os óleos essenciais, trouxe comigo os óleos essenciais, eles também têm, mas por acaso não têm o que eu levei, nem o tea tree. O tea tree foi logo o que eu pensei, ou o tea tree, ou camomila romana, foi logo o que eu pensei para aquela situação. Tinham o lavanda, que também dá, ok, também dá, mas eu gostava mesmo de utilizar o tea tree. Tinha o tea tree e também tinha o Kid Care, que é uma mistura que nós temos específica para crianças e é mesmo para ser utilizada para regenerar a pele, se magoarem. Pronto, tinha esse e comecei por aplicar esse, comecei a fazer a aplicação desse. Deram uma autorização, a menina deixou e eu comecei então por aplicar esse. Passou um dia, não estava a melhorar. No dia seguinte estava na mesma, inclusive estava até a ganhar um bocadinho de pus no olho e eu disse, ok, eu tenho aqui o Melrose, que tem tea tree na sua composição, entre outros óleos essenciais, que eu trouxe de férias a contar não, nós não contamos com essas situações, nem queremos que aconteçam. Mas se houvesse uma dor de ouvidos ou uma dor de garganta para utilizar nessas situações, então vou começar a aplicar este, que é um bocadinho mais forte do que o que eu estava a aplicar. Comecei então a aplicar o Melrose. Fiz a aplicação durante 2 dias. Na manhã que nós vinhamos, do dia em que nós vinhamos embora, portanto foi no sábado e no domingo, na segunda de manhã, ela ia para a escola, eu levantei-me mais cedo para me ir despedir dela, porque já não ia estar com ela, entretanto íamos embora, enquanto ela estava na escola, e cheguei ao pé dela e o olho dela estava bem, já não estava vermelho, já não estava inchado, e eu fiquei estupefacta, porque no dia anterior ele ainda estava vermelho, ainda estava um bocadinho inchado, e eu tinha-lhes dito, se amanhã ela não estiver melhor, vão então à farmácia, porque eu já não começamos a aplicar os óleos essenciais logo no início, e para quem usa óleos essenciais sabe, ou deveria saber, que nós devemos começar a aplicar os óleos essenciais aos primeiros sinais, aos primeiros sintomas, ok? Evitar a evolução. E eles ajudam a evitar a evolução.
mas neste caso eu já cheguei ali a meio da situação, a aplicação já não começou a ser feita desde o início, portanto poderia ser necessário que ela colocasse algum tipo de pomada com antibiótico para ajudar a reverter aquela situação. E eu tinha-lhes dito no domingo que caso na segunda-feira ela não estivesse melhor, para então irem à farmácia e procurarem um medicamento adequado. Não foi necessário, na segunda-feira de manhã ela estava bem. Pronto, e assim permaneceu. Eu deixei instruções, eles tinham o óleo essencial de lavanda, começaram a utilizar o óleo essencial de lavanda e ela ficou bem. Esta foi assim uma situação e foi espetacular, foi incrível. Mais uma vez, não foi necessário ir à farmácia, não foi necessário ir gastar dinheiro num medicamento para aplicar, conseguimos resolver só com os óleos essenciais. Espetacular, brutal. Outra situação, como disse, em Londres caminhamos imenso, imenso. E sempre que eu caminho muito e estou muito tempo em pé, eu fico com muitas dores na minha zona lombar. O Pedro também teve dores nos pés, pronto, dores musculares e deu um mau jeito num pé e estava ali a provocar-lhe dor. Então usei o óleo essencial que levei comigo de hortelã-pimenta para fazer massagem. Fiz-lhe ele nos pés, ele fez-me a mim nas costas e ele aliviou bastante. Eu lembro-me já em 2022, quando fomos à Disney, também caminhamos imenso. A Iris era mais pequenininha, mas nós levamos carrinho de bebê, portanto ela ia no carrinho e nós era sempre a andar para aproveitar o máximo possível. E eu cheguei à noite quase que nem conseguia caminhar com dores na minha lombar. E tinha os óleos essenciais comigo, o Pedro massageou ali a zona da lombar. No dia seguinte estava impecável, pronta para outra. Tanto que voltamos a repetir a dose. Mas o alívio é quase imediato, é espetacular. E queria só aqui dizer que eu não levo diluições prontas, a não ser as que já estão a uso aqui em casa. Por exemplo, eu levei uma diluição, um frasquinho de roll-on que tenho para mim para suporte hormonal, que eu utilizo diariamente, esse levei comigo, mas tirando isso não levo diluições prontas para a febre, ou para a eventualidade de haver febre, ou para dores, ou para dor de barriga. Não, eu levo os óleos essenciais, levo um frasquinho de óleo vegetal pequenino e à medida que as coisas forem acontecendo, eu tenho ali os óleos essenciais e vou fazendo na hora. Eu levei um frasco vazio também, de um óleo essencial que já tinha terminado, e faço o que for necessário na hora. Porquê? Nada nos garante que nós vamos adoecer ou que vamos ter alguma situação em viagem. Pode acontecer, mas também pode não acontecer e o desejável é que não aconteça. Se acontecer, estamos preparados. Se não acontecer, não temos ali diluições que depois, se calhar, não vamos utilizar tão facilmente e depois acabarão por se estragar, porque o óleo vegetal, dependendo do óleo vegetal que nós utilizarmos, mas eu sei que muitas vezes as pessoas utilizam óleo de amêndoas doces, é assim o mais comum, e é também o que se estraga mais facilmente e mais rapidamente. Ele oxida, e oxidando nós já não podemos utilizar a diluição, ok? Então não vale a pena estarmos a fazer diluição para isto e para aquilo e para aquele outro, sem saber se vamos realmente precisar delas, neste caso, e depois não precisamos e temos ali diluições que podemos reutilizar para outras coisas, claro que sim, mas se não soubermos fazer isso, ficam ali paradas à espera de serem necessárias e acabarão eventualmente por se estragar. Eu já estraguei muitas diluições assim. E é um desperdício, eu não gosto de o fazer, então para mim resulta bem. Há pessoas que gostam de fazer as diluições e levar. Para mim resulta bem levar o óleo essencial para a parte gastrointestinal, portanto, e esse tem que ser mesmo, porque como a alimentação é tão diferente em viagem, vamos para outro sítio, vamos comer coisas completamente diferentes. Em França é muito queijos, em Londres é muito fast food, não se come muito bem em Inglaterra. Em Edimburgo nós até comemos QB bem. Em Londres
também mais ou menos, foram sandes para o almoço e depois muitas vezes jantávamos em restaurantes, mas jantamos uma vez num pub típico lá em Londres e comemos o fish and chips, que é fast food, é batata frita com peixe frito e pizza e hambúrguer e é muito à base disso. Houve uma vez que comemos num restaurante italiano artesanal com forno a lenha e eu comi uma massa e eles comeram uma pizza que estavam deliciosas. Mas pronto, é todos os dias a comer coisas que não estamos normalmente habituados a comer, poucos legumes, porque lá não se usa propriamente a sopa, nem os legumes à refeição, pelo menos nos restaurantes, então a alimentação também foge muito e eu tenho sempre que ir prevenida com óleo essencial para ajudar a esse nível, porque já sei que pode haver aí algum desarranjo, alguma dificuldade e eles vão nos ajudar. E levo os óleos que são necessários, levo também para a parte muscular, porque sabia à partida que íamos caminhar imenso, levo para a parte emocional, para acalmar, para tranquilizar, porque também ajudam no sono e com a ansiedade de andar de avião, por exemplo, e de estar fora de casa, tudo isso. E também levo sempre para ajudar na parte imunitária, porque andar de transportes públicos em Londres era uma loucura de gente no metro, uma loucura, toda a gente anda de metro ali, é a sensação que eu tenho. E houve muitas vezes em que estávamos em metros com muitas pessoas, quase todos os dias que estivemos lá. Todos os dias, na verdade, o que é que eu estou a dizer? Nós andamos de metro todos os dias e todos os dias o metro estava cheio. Foram poucas as situações em que o metro estava com pouca gente ou quase vazio. E, não é? Tipo, os vírus transmitem-se de pessoas, portanto, sabemos que à partida estamos em situações com maior probabilidade, maior propensão a apanharmos alguma coisa só porque estamos ali junto de muitas pessoas com muita frequência. Então, vou levar óleos essenciais que ajudem a fortalecer o sistema imunitário, que ajudem o nosso organismo a lutar com algum micro-organismo que esteja aqui a tentar entrar nas nossas defesas e adoecer-nos. E outra situação que me aconteceu em viagem, que já me ia esquecer de partilhar com vocês, mas entretanto lembrei-me, isto já quase não tenho nada. Eu, basicamente, num dos restaurantes a que nós fomos, foi mesmo no último dia, no último jantar que tivemos lá em Londres, na quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã já viemos embora, logo de manhã. A abrir a porta do restaurante, não me apercebi que a pega da porta batia na pedra da parede que estava atrás da porta. Pronto. Então, ao abrir a porta, é difícil de estar a explicar só por palavras sem vocês estarem a ver, mas façam este exercício de estar a abrir uma porta com a mão direita, não é? A porta abre para fora e tem ali uma parede de pedra entre a porta e a vossa mão. Ou seja, a vossa mão está no meio da porta e da parede. E eu não me apercebi disto, abri a porta com alguma força porque assumi que ela era mais pesada do que o que realmente era e bati com a mão, fiquei com a mão trilhada entre a porta e a parede de pedra. Fiquei logo pisada, estava logo pisada no meu dedo, principalmente no dedo. Não é o anular, é o maior, não me lembro do nome do dedo. Aquele que nós podemos utilizar para fazer aquela asneira, sabem? O maior que nós temos. O dedo médio, indicador, médio, anular, mindinho, polegar. Exatamente, é o dedo médio. Olha, lembrei-me agora. Fiquei pisada, doeu-me imenso, apetecia-me chorar, não chorei, como é óbvio, aguentei-me, podia ter chorado, mas não chorei, aguentei-me, estava-me a doer imenso, e como eu ando sempre na minha carteira com roll-on, tinha lá um roll-on de um óleo essencial que eu utilizo mais para perfume e para apoio emocional e assim, ando sempre com ele na minha carteira e apliquei no meu dedo. Olhem, minutos depois já só estava ligeiramente vermelho. Ele começou imediatamente a ficar roxo e tinha inclusive uma pequena ferida, tinha aberto um bocadinho o dedo porque bati na pedra e ele já estava a ficar roxo. Eu apliquei logo. O segredo é este, malta: é aplicar logo, não esperar, aplicar
logo os óleos essenciais. Eu apliquei logo o roll-on que tinha. Alívio da dor foi em minutos já praticamente não sentia dor. Só estava avermelhado. No dia seguinte não tinha quase nada, sentia ligeiramente pisado ali mais internamente, mas já quase que nem se notava nada por fora. E hoje, portanto, foi na quinta, sexta, sábado, domingo, hoje é domingo, ao terceiro dia não se nota praticamente nada. Tem uma ligeira ali na zona onde tinha a ferida, tem ali uma pintinha que eu consigo reconhecer que era a zona da ferida, não é porque sei, mas quem olhar para a minha mão não diria que eu me magoei sequer. E já não tenho praticamente dor, só me dói se eu estiver ali a carregar e eu nem sequer pus mais nada. Só pus nesse dia e no dia seguinte. Depois disso não pus mais. Portanto, poderia ter continuado a pôr e já não sentiria nem ali a carregar, sentiria dor. Mas como não me incomoda, eu não estou sempre ali a carregar, está tudo bem, isto entretanto vai ao sítio sozinho. Mas estão a perceber como é tão prático, como é tão fácil ter óleos essenciais connosco e como eles podem ser versáteis e como eles nos podem ajudar, mesmo em férias, e a evitar dissabores, e a evitar estarmos a ir para uma farmácia num sítio que nos é desconhecido, se calhar numa língua que nós não dominamos tão bem. Por acaso eu domino bem o inglês, mas sei que não há muitas pessoas que não dominam bem o inglês, que arranham, que até se desenrascam, mas é completamente diferente de ir a uma farmácia e ter que estar a comunicar e a pedir ajuda para uma situação de saúde específica, não é? E os óleos essenciais ajudam-nos muito, muito, muito em viagem. E portanto eu acho que, apesar de ser um bocadinho de loucura para muitas pessoas de fora que não usam, que não conhecem, não sabem o potencial e pensam, aquela maluca só leva óleos essenciais, não leva nem um Benurãozinho, nem um Brufenozinho, nem um protetor gástrico, nada disso. Não, não levo. Levo os óleos essenciais, já conheço, já confio, já uso há muitos anos. São a minha primeira forma de atuar na maioria das situações, não só em férias, mas no dia a dia. E portanto, em férias, em viagem, isso não muda, não altera. Não vou alterar isso que já é um hábito para mim só porque estou de férias. Não faz sentido, não é? Para mim é isto que faz mais sentido e se calhar eu até poderia olhar para outras pessoas que vão cheias de medicação em viagem e dizer que malucas, porquê levar tanta medicação? Têm outras formas de poderem resolver as situações diferentes daquelas, mas é simplesmente aquilo que aquelas pessoas conhecem. E os óleos essenciais são aquilo que eu conheço e que eu domino. E portanto é neles que reside a minha confiança. E posso-vos dizer que em 8 anos, quase 8 anos, fazemos 8 anos que começamos a utilizar os óleos essenciais em fevereiro de 2026. 19 de fevereiro foi quando eu recebi o meu primeiro conjunto de iniciação à aromaterapia e comecei a usar exatamente nesse dia. Nunca mais me vou esquecer porque foi tão impactante. Eles nunca me deixaram ficar mal. Nunca me deixaram ficar mal. Nem a mim, nem às pessoas que hoje em dia eu acompanho e que me pedem ajuda e que vão partilhando comigo os seus feedbacks, os seus testemunhos e eu vou sempre partilhando, vou sempre tentando. Eu nem sempre sou muito boa nisto, é a mesma coisa o Pedro, o meu marido, disse-me quando estávamos lá em França: não tiraste fotografia ao olho dela? E eu disse: não, não, eu vivo muito no momento e estou e atuo e faço e muitas vezes não me lembro de registar para mostrar. Portanto, os vossos feedbacks e os vossos testemunhos até acabam por ser muito mais importantes porque eu agora já faço o esforço de quando me mandam de guardar para depois poder partilhar anonimamente sempre, porque nunca quererei nem nunca irei expor as pessoas e depois também tirar foto a esta menina e estar a publicar nas redes sociais também não me iria sentir bem com isso porque estaria a expô-la, não é esse o objetivo. Eu acho que as pessoas que me conhecem e que estão comigo e que estão na comunidade e que me vão acompanhando também nas redes sociais também já me vão conhecendo um bocadinho e vocês aqui no podcast mais um bocadinho ainda têm se calhar um acesso maior a mim
e falo com vocês com muito mais profundidade do que falo no Instagram, por exemplo, eu acho que vocês percebem que a intenção nunca vai ser, no fundo, explorar estas situações, sabem? Criar estas situações e explorá-las para ter mais visibilidade. Se eu quisesse fazer, poderia expor muito mais a minha filha e não o faço, por uma questão de valores. É uma coisa com a qual eu não me identifico. Eu sinto que não é correto para mim explorar, e isto parece que tem uma conotação super negativa. Isto é uma decisão super pessoal, atenção, eu não critico, mas eu não me sinto à vontade de o fazer. Pelo menos aquilo que eu partilho da minha filha, ela sabe que eu partilho e ela concorda. E nunca a partilho em momentos muito vulneráveis. Não expondo diretamente essa vulnerabilidade, ok? Portanto, é importante que saibam isso. Eu poderia pôr muito mais coisas da minha família, da minha filha, mas também não quero que ela cresça a ser constantemente filmada e a ser constantemente exposta, está bem? Então há aqui um meio termo, um equilíbrio que eu procuro, que eu não sei se é o mais correto ou não, mas procuro na mesma, porque é dessa forma que faz sentido para mim e que eu me sinto bem. Pronto, é isso. Se calhar ganharia outras coisas se não fosse assim. Com certeza que sim. Mas não faz mal, eu não me importo. Eu perco umas coisas e ganho outras. E estas que eu ganho são mais importantes para mim. Têm uma maior relevância, uma maior importância para mim. E eu acho que as pessoas me vão conhecendo e as que me vão dando votos de confiança e que me procuram para as sessões individuais, que me procuram para começar as suas aventuras, as suas jornadas com os óleos essenciais, que me pedem ajuda para comprar os óleos essenciais, que compram os seus conjuntos de iniciação comigo. Todas essas pessoas que fazem parte da nossa comunidade acabam por me ir conhecendo e por ir percebendo como é que eu sou. E se ficam é porque gostam e porque se identificam. E isso deixa-me extremamente feliz e orgulhosa da comunidade que estamos a construir. Portanto, se fazes parte dessa comunidade, obrigada por isso. Se não fazes parte dessa comunidade, estás sempre a tempo e és sempre bem-vinda ou bem-vindo. E se não queres e queres simplesmente ouvir o podcast, está tudo bem na mesma. Obrigada por isso. É também uma forma de apoiar o meu trabalho. Se porventura gostaste deste episódio, partilha com as pessoas que mais gostas. Se tens algum amigo ou amiga que adora viajar e que viaja com muita frequência, ou algum familiar, partilha este episódio com eles. Se te fizer sentido, podes também subscrever o podcast no Spotify ou no YouTube, ele está disponível nos dois locais. Podes deixar um comentário. Podes deixar uma avaliação no Spotify, não sei bem como é que isso se faz, mas sei que acontece, sei que existe. É tudo formas de ajudares a levar o meu trabalho a mais pessoas e isso é muito importante para mim. Obrigada mais uma vez por estares desse lado. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, fica bem. Um beijinho.